Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui para mais um dia da nossa leitura. Hoje, no nosso dia de número 27 do nosso desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. É uma alegria estar aqui podendo falar com você todos esses dias. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério. E nós estamos nesse desafio de leitura bíblica e todos os dias eu passo aqui para deixar uma palavrinha para vocês. Hoje, nossa leitura, nós lemos Mateus, capítulo 17 e 18, Números 9 ao 14 e Eclesiastes, do 7 ao 9. Essa foi a nossa leitura de hoje, né? E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Nessa palavra de hoje nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos que a revelação, ela transforma as nossas vidas, que o nosso coração precisa ser tratado e que as nossas escolhas determinarão o nosso destino. Quem vê a glória de Deus precisa aprender a viver com fé, humildade e sabedoria. Isso é muito importante para as nossas vidas, é muito importante para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Em Mateus, capítulo 17 e 18, nós vemos ali a glória de Cristo e o coração do reino. Mateus 17 começa com um dos momentos mais impressionantes do ministério de Jesus, lá na transfiguração. Jesus ele sobe ao monte para orar e ele leva consigo, Pedro, Tiago e João. E ali, quando Jesus estava orando, acontece algo extraordinário, algo que se fosse eu ou você, ficaríamos anestesiados e perplexos, assim como os discípulos também ficaram. Em Mateus capítulo 17, versículo 2, nós vemos a seguinte passagem: E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ali eles viram algo maravilhoso. Eles viram a glória de Cristo Jesus. Mas logo depois Jesus desce do monte e encontra um pai desesperado com seu filho. Isso nos ensina algo muito profundo, algo maravilhoso. Existem momentos de glória e existem momentos no nosso ministério que acontece que nós precisamos descer do vale, que nós vamos estar no vale. Então, nesse texto aqui, ele é maravilhoso, né? Eu gosto muito desse texto, eu olho para ele e eu fico imaginando que a nossa vontade seria a mesma dos discípulos, permanecer naquele lugar. Sabe quando você escuta aquela música que foi importante para você na sua conversão? É esse sentimento. Aquela passagem, aquele texto que para você foi importante, esse mesmo sentimento. É esse sentimento que nós temos, esse sentimento que nós sentimos. E isso muda toda a nossa vida, isso muda toda a nossa história. Então os discípulos tiveram uma experiência maravilhosa, mas só que eles tiveram que descer, porque nós não podemos ficar só no ambiente de glória, nós não podemos ficar só no ambiente de majestade santa. Nós precisamos descer, encarar a vida, encarar a realidade e levar Jesus cada dia mais cada dia mais a sério. Depois nós vemos em Mateus 18, Jesus ensinando sobre humildade. Em Mateus 18, 3, a seguinte escritura naquele texto: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O reino de Deus, meu irmão e minha irmã, não é grandeza, não é posição, não é quem teve o maior ministério, quem teve a maior riqueza, quem conquistou mais coisas. O reino de Deus nunca foi sobre grandeza, o reino de Deus sempre foi sobre humildade. E Jesus também fala sobre perdão. Em Mateus 18, 22, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quem experimenta a graça aprende a liberar também a graça. Aprende a liberar o perdão.
70 vezes 7, se eu não me engano, são 490. Isso é o que o Senhor fala que nós temos que perdoar. Aquele nosso irmão, aquela nossa irmã. É isso que o Senhor nos ensina a perdoar. Sabe, mas esse número não está ligado à matemática, à soma. Mas o 7 é o número da perfeição. O 7 é o número que nós temos que olhar como perfeição. Não é você ir lá e ticar. Já perdoei uma, duas, três, até chegar a 490. Mas é você entender que a perfeição de Cristo nos deixa, nos leva ao perdão genuíno e verdadeiro. Depois a nossa leitura ela continua e nós vamos para Números, capítulo 9 ao capítulo 14. E aqui nós vemos uma entrave entre fé, entre incredulidade, algo que está acontecendo ali no meio deles. Aqui nós vemos um contraste muito forte, né, do que é fé, do que é incredulidade. E nós vemos Deus conduzindo o povo da melhor maneira possível. Deus ele conduz Israel no deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. O Senhor está conduzindo todos os passos daquele povo. O Senhor conduz até hoje todos os passos da sua vida. Em Números capítulo 9, no versículo 18, nós encontramos a seguinte passagem. Segundo o mandamento do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandamento do Senhor, se acampavam. Ali nós vemos o Senhor cuidando deles. Deus cuidava daquele povo com muito amor, com muita graça. Deus estava guiando cada passo que eles davam. Deus guiava eles, não permitindo que eles se queimassem durante o dia. E Deus guiava eles durante a noite, não permitindo que eles passassem frio. O Senhor até hoje guia os teus passos, meu irmão e minha irmã. O Senhor até hoje guia a tua vida. Nós temos que apenas confiar, entendendo que Ele tem o melhor para cada um de nós. Mas quando chegam perto da terra prometida, em Números 13, Moisés envia os espias. Os espias vão ver a terra, eles veem a terra é boa, a terra é fértil, a terra dá com abundância, mas 10 deles voltam daquele lugar dominados pelo medo. 10 deles voltam daquele lugar na certeza de não conquistar a terra, na certeza de que aquele lugar não ia dar certo. Em Números capítulo 13, no versículo 31, nós lemos a seguinte passagem: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Somente Josué e Caleb, nós observamos na leitura, que somente os dois permanecem com fé. Somente os dois têm ali a convicção daquilo que o Senhor deu na mão dele. Por isso que nós vemos Caleb até falando, se o Senhor prometeu, ele é fiel. Sabe, então, muitas vezes, o que nos limita é o medo. Nós olhamos a circunstância, nós olhamos o tamanho da dificuldade, nós olhamos o tamanho do gigante, nós olhamos o tamanho daquilo que nós vamos enfrentar e nós desanimamos. Mesmo sabendo que é a promessa de Deus, mesmo sabendo que é a palavra de Deus, mesmo sabendo que é Deus que está no controle, muitas vezes nós desanimamos diante da dificuldade, diante do problema. E aqui é essa grande lição que nós aprendemos. O problema, meu irmão e minha irmã, não era o tamanho dos gigantes, mas o problema estava no tamanho da fé deles. A fé deles era pequena, diante daquilo que eles tinham que enfrentar. A incredulidade, ela fez uma geração inteira perder a promessa. Nós vemos ali que o povo já estava pronto para conquistar a terra prometida. Os espias deveriam ir lá, olhar e voltar com uma palavra de ânimo e querer conquistar aquele lugar. E eles já iam tomar aquela terra como herança, mas devido ao medo de 10 homens, uma geração inteira teve que morrer, teve que perecer. E nós vemos ali Deus falando que aquela geração não viria à terra prometida, não entraria na terra prometida, só a próxima geração, e de todos aqueles que ali estavam, apenas Josué e Caleb entrariam porque eles creram. Então isso é muito forte. Sabe, às vezes o que nos limita é o nosso medo. O que não deixa você crescer a sua vida emocional, financeira, espiritual, é o medo. É o medo de viver o sobrenatural de Deus. E muitas vezes o medo parece que é gigante. Vamos vencer, meu irmão, e vamos vencer, minha irmã, em nome de Jesus. Eclesiastes, depois nós fomos no capítulo de número 7, ao capítulo de número 9, e nós
Estamos ouvindo ali sobre sabedoria, mas agora uma sabedoria para viver. Eclesiastes traz reflexões profundas sobre a vida. No capítulo de número 7, nós aprendemos que sabedoria vale mais do que força. Em Eclesiastes 7,19 nós lemos: melhor é a sabedoria do que a força. Muitas vezes as pessoas acham que ser forte é importante, mas ter sabedoria é muito mais importante do que qualquer outra coisa. No capítulo de número 8 nós vemos ali que há tempo, um tempo para todas as coisas, para tudo que nós fazemos. No capítulo 9, nós encontramos uma frase que desperta os nossos corações, que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Tudo que vier às nossas mãos, que nós façamos conforme as nossas forças, conforme aquilo que nós conseguimos. A vida, meu irmão, mais uma vez vem essa reflexão. A vida, ela é muito breve. Por isso nós precisamos viver ela com propósito, viver ela com clareza, saber o que o Senhor tem nos chamado para fazer e fazer com muito amor, muita graça e muito poder. Porque quem anda com Deus aprende a viver com sabedoria. Isso nós aprendemos em Eclesiastes. Então no dia de hoje, recapitulando, nós aprendemos algumas coisas, como a glória de Cristo transforma a nossa visão, o reino de Deus valoriza a humildade e o perdão, a incredulidade pode nos afastar das promessas de Deus e a sabedoria nos ajuda a viver uma vida com propósito. Mateus nos revela a glória de Jesus, Números mostra o perigo da incredulidade e Eclesiastes nos chama para viver com sabedoria. Isso foi o que nós aprendemos no dia de número 27. Isso foi o que nós aprendemos no dia de hoje. Eu quero orar com você. Pai, abençoe essa vida que está me assistindo, que está ouvindo essa reflexão, que está ouvindo essa palavra. Pai amado, que essa pessoa possa vencer os seus medos, que essa pessoa, Deus amado, possa ter convicção nas promessas que o Senhor tem para com a vida dela. Pai, eu a abençoo em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E para terminar, a caminhada com Deus, ela sempre vai apresentar para nós dois caminhos: a fé e o medo, a humildade ou o orgulho, a sabedoria ou a imprudência. A pergunta que não quer calar e a pergunta que eu faço para você é: qual caminho você tem escolhido? Deus, ele continua nos conduzindo até hoje para o melhor caminho, mas somente quem confia nele vai entrar na terra prometida. Somente quem confia nele vai viver as promessas dele em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, digita aí nos comentários: eu vou viver as promessas de Deus. Esse foi o nosso dia de número 27 do desafio 100 dias que vão transformar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.